Olá, seja muito bem-vindo ao nosso nono episódio. O meu nome é Raul Pereira, muito bem-vindo ao meu canal. Bem-vindo a esta continuação do tema Apocalipse que nós estamos a trazer ao longo já destes 9 episódios. Hoje vamos trazer aqui um assunto também bem importante que eu gostava que você ficasse até ao fim para compreender o que eu tenho para lhe falar, que eu acho que é fundamental para compreendermos então as Escrituras e também a visão profética que as Escrituras nos trazem. Portanto, tudo que nós fomos falando até aqui, dos conceitos que já fomos falando em episódios anteriores, os quais eu recomendo, se você está aqui agora a começar a ver os meus vídeos, eu recomendo que você veja os primeiros episódios e a sucessão dos episódios, porque eu fui trazendo ali conceitos importantes para que agora, quando nós começamos a falar sobre coisas um pouco mais aprofundadas e que exigem um pouco mais de compreensão da visão assim mais geral das Escrituras e dos conceitos que Deus traz através das Escrituras, seria fundamental termos esses conceitos para então compreendermos e estarmos todos no mesmo barco para compreender então o próximo episódio, que nós vamos falar aqui de uma coisa extremamente importante. Vamos lá. E então, meus caros, muita coisa é falada acerca da revelação de Jesus Cristo, aquilo que a gente chama de Apocalipse. Muita coisa é falada, muita coisa é debatida, não é? Existem programas, existem debates teológicos sobre os temas, não é? Especialmente ali sobre o arrebatamento, o anticristo, besta, reinos, países, etc. Visões de Daniel, ou seja, nós temos aqui um leque muito abrangente de coisas. Mas eu quero focar aqui num ponto extremamente importante que ignoramos por completo. E isto aqui é um pilar para nós entendermos as coisas que as Escrituras nos falam acerca do fim. E antes de nós avançarmos, eu quero dizer o seguinte. A palavra diz que sem visão o povo corrompe-se. E isso significa que se não houver uma direção profética para a igreja, se não houver uma visão a longo prazo do que esperamos, coisas que vão suceder, ambientes espirituais de diferentes tempos e diferentes estações, se nós não crermos na visão profética que Cristo traz sobre a sua igreja e revela a sua igreja através dos apóstolos e através também da revelação em Apocalipse, se nós não crermos e nos debruçarmos em oração e aprofundamento das Escrituras para compreender isso, vai ser muito complicado nós termos uma direção e então vamos estar à procura de alguma coisa palpável onde nos agarrar. Um exemplo disso é, nós muitas vezes andamos à procura de quem é o anticristo. O que é a besta, o que é o sinal da besta, não é? A marca na mão, a marca na testa. Então, nós andamos à procura de coisas físicas, sabendo que as coisas são espirituais. O anticristo, antes de ser alguém, antes de se manifestar numa pessoa e num governo, ele é o espírito do anticristo, como nós vimos anteriormente, que já está na Terra. Então, nós precisamos de compreender aqui que a visão é extremamente importante. Então, se não temos uma visão, se não temos um alvo pelo qual aguardar, pelo qual esperar, a nossa fé simplesmente não é necessária, porque vivemos, como a gente costuma dizer, ao Deus dará, ou seja, não importa o que aconteça, porque afinal isto acontece de forma aleatória. Mas as Escrituras falam-nos de momentos-chave, não é? E aqui, especificamente em Apocalipse, nós vemos sobre a volta de Jesus, não é? E que nós precisamos de buscar essa compreensão e esse entendimento e essa visão do fim dos tempos para que a gente possa caminhar adequadamente para esses tempos. E é aqui neste ponto que eu quero trazer aqui aquilo que eu lhe disse no início, que é fundamental para nós termos uma base sólida de fé e para buscarmos as Escrituras com integridade e com simplicidade de coração. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13, nós vamos ver aqui que Pedro começa-nos a dizer algo acerca da volta de Jesus e daquilo que é a nossa esperança, ou seja, da nossa visão, a visão da ressurreição, a visão de estarmos finalmente com o nosso Mestre, com o nosso Rei, eternamente. Então ele está a trazer esta carta ao povo e está a apontar a visão do povo
lá está aqui a visão do povo para esse momento, para que haja uma expectativa e uma esperança desse momento. E ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, ou seja, expectativa, esperança, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, existe uma expectativa, uma visão dessa volta, desse novos céus e nova terra, e existe também um estado em que nós somos chamados a ter, ok? Empenhai-vos para ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente, e o ponto fundamental que eu quero trazer aqui é este, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ok? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. A sabedoria não vem de Paulo, a sabedoria vem de Deus, e Deus deu esta sabedoria a Paulo, ok? Ao falar acerca destes assuntos, quais assuntos? Novos céus e nova terra, volta de Jesus, a expectativa do grande dia do Senhor, ok? De facto, costuma fazer em todas as suas epístolas. Se você ler com atenção, as epístolas de Paulo, as cartas que ele escreve, falam muito frequentemente da volta de Jesus. Falam muito frequentemente das coisas que se esperam, das coisas novas que estamos a aguardar, do fim dos tempos. Ele fala disso constantemente. E Pedro está a recalcar isso aos irmãos e está a dizer que ele, de facto, recebeu uma sabedoria para falar sobre isso, sobre esses assuntos. Ele costuma fazer isso nas suas epístolas, nas quais, veja bem, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Há certas coisas difíceis de entender. Pare para pensar comigo. Pedro é o homem que recebe da parte de Jesus, pessoalmente. Recebe a palavra de Jesus a dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre mim próprio, sobre Jesus, a pedra angular, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, o homem que esteve pessoalmente com Jesus recebeu os mandamentos para que ele estabelecesse e proliferasse a mensagem do reino dos céus na terra. Ele recebe isso presencialmente e pessoalmente com Jesus. Tem uma experiência pessoal, em carne, em alma, em espírito, com Cristo. Veja bem a importância deste homem. E este homem que teve esse contacto, que teve a revelação do Evangelho, que esteve no dia de Pentecostes, que recebeu o empoderamento do Espírito Santo, o seu batismo, que fez sinais, que fez milagres, ele diz uma coisa importante acerca do apóstolo Paulo. Que ele recebe uma sabedoria da parte de Deus para falar destes assuntos e que alguns desses assuntos são difíceis de entender. Então, eu estou a trazer isto aqui, a dar este ênfase nisto, porquê? Porque Pedro poderia perfeitamente dizer: esses assuntos são simples de entender. Não, isso aí interpreta-se de qualquer das maneiras. Não, isso aí uma linha teológica resolve isso. Mas não, ele diz que ele reconhece que há uma sabedoria que foi dada a Paulo e ele também reconhece, ele próprio, que poderia não falar desta forma. Ele diz que há coisas difíceis de entender. Então eu quero que nós paremos para pensar. Nós somos cristãos que andamos aqui há meia dúzia de anos. Não é? Nunca tivemos com Jesus pessoalmente como estes apóstolos tiveram. E nós muitas vezes achamos que temos as respostas para o fim dos tempos. Nós achamos que temos a revelação. Nós achamos que ir a um seminário e assimilar uma sequência teológica, uma teologia sistemática, e reparem, eu não estou aqui a denegrir a importância que há em estudar teologia. Não levo para esse campo porque não é essa a intenção. Mas a intenção é mostrar-nos que nós muitas vezes estamos à procura de coisas, de revelações e de entendimento em letra.
Não estamos à procura da revelação que vem do Espírito. Então veja, se Pedro achava que essas informações ou que essa sabedoria era difícil de entender para ele e para as pessoas daquela época, que estavam com eles pessoalmente, nós hoje muitas vezes estamos a fazer e a dizer coisas baseado naquilo que ouvimos determinadas correntes teológicas dizer e achamos que aquilo é verdade. E para nós é simples. Mas veja que isso é de uma gravidade absurda, não é? Porque a nossa regra de fé não são teologias, é a palavra de Deus. Então, se nós vamos colocar aqui as coisas num determinado patamar, nós temos que colocar o apóstolo Pedro num dos patamares mais elevados, não é? Porque ele é colocado como fundamento da igreja determinada por Jesus, fundamentada por Jesus. E Jesus entregou essas chaves a Pedro. Então veja, Pedro diz que há coisas difíceis de entender, então não serão difíceis de entender para nós? Então, quem vai dar essa revelação à igreja? São as teologias? São teólogos? São sacerdotes? São pastores? São mestres? São apóstolos? Profetas? Quem vai dar esse entendimento à igreja? Nós precisamos de compreender que a vida com Cristo é uma jornada de amadurecimento e de crescimento constante no Espírito Santo de Deus, que é quem sabe e quem tem a sabedoria de Deus para dar a compreensão à igreja. Mas vamos continuar aqui. Então, veja, Pedro, este homem de uma posição inquestionável na igreja, com uma experiência inquestionável, ele então diz que há coisas difíceis de entender e depois ele adiciona aqui uma coisa que é chave para nós, ok? Que os ignorantes, ignorância, e instáveis, ou seja, está-se a referir a pessoas imaturas, que essas pessoas deturpam essas escrituras que ele fala acerca do fim dos tempos e diz assim, bem como as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então eu vou ler novamente. Ao falar destes assuntos, como de facto, ou seja, Paulo a falar destes assuntos, como de facto costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Então, repara aqui. Pessoas que deturpam e que são instáveis. Pessoas imaturas, pessoas que ainda não têm experiência, pessoas que estão ainda há poucos anos na jornada, que ainda não tiveram experiências profundas com Deus. O apóstolo Pedro teve uma experiência profunda com Jesus. Ele teve não só com Jesus pessoalmente, mas ele também negou Jesus na cara. Ele estava lá presencialmente. Ele negou, ele ouviu aquelas palavras e ele passou por uma experiência real de conversão. Tanto é que depois os sinais e os frutos mostravam isso mesmo. E mesmo depois dessas situações, e depois do convívio com os apóstolos, de perceber que Paulo estava a ser levantado como apóstolo para as nações, ele percebe que há uma sabedoria que Deus deu a Paulo e ele percebe que há coisas difíceis de entender. E então ele, como homem maduro na fé, ele diz, pessoas inconstantes, pessoas imaturas, que deturpam aquelas escrituras porque elas acham que é aquilo, baseadas na sua imaginação. Não baseadas na sabedoria que vem de Deus. Não baseadas no conselho do Espírito Santo. Percebe porque é que é tão importante termos o Espírito Santo como fundamento da nossa fé? Como fundamento daquilo que nós temos por princípio para compreendermos as Escrituras e a revelação? Porque é o Espírito Santo que vai ministrar à igreja. É o Espírito Santo que vai dar o crescimento à igreja, mas a igreja precisa de receber essa dádiva, precisa de aceitar o conselho do Espírito Santo e não querer impor doutrinas e não querer interpretar aquilo que Paulo fala, a profundidade dessas palavras a seu belo prazer. E muito daquilo que nós sofremos hoje em dia, das consequências que nós vemos como igreja que nós vivemos, são fruto desta proliferação de doutrinas baseadas em compreensões imaturas, baseadas em compreensões ainda em estágio imaturo. Você, veja bem, eu não sei que idade você tem. Eu tenho 40 anos. Mas se eu fosse falar de coisas que eu estou a falar hoje, com 40 anos, há 20 anos atrás, que eu já era crente e estava inclusive a pouco tempo de começar o seminário,
ou mesmo que eu tenha saído do seminário e com os meus 25, 26 anos, jamais eu falaria as mesmas coisas que falaria naquele tempo. Então veja, num curto espaço de tempo, 15, 20 anos, se hoje eu não falaria daquelas coisas, imagine se eu começasse a falar coisas e a ensinar coisas que eu não tinha compreensão ainda daquilo que estava a ensinar e do prejuízo que isso iria gerar na minha vida e na vida de outras pessoas. Ou seja, nós muitas vezes estamos a assimilar aquilo que estamos a ver com a compreensão daquele momento e estamos literalmente a falar daquilo sem ainda termos uma experiência e uma profundidade que nos permita ver de uma forma mais amadurecida e compreender os conceitos que estão na Palavra de Deus. E isto aqui, eu estou a trazer isto aqui porque é acerca dos fins dos tempos e, veja, muitos dos debates que nós ouvimos, muitas das polémicas que nós ouvimos, especialmente no campo da ressurreição dos mortos, que é um assunto que nós iremos falar mais à frente, essa doutrina, ela é amplamente deturpada. E nós precisamos abordar aqui este fundamento das Escrituras, para nós termos como base e regra de fé, que é que muitos incautos e inconstantes, muitos imaturos, tentam gerar compreensões e teologias em cima disto. E nos seminários, às vezes, por causa dessa falta de profundidade e compreensão, começam-se a aceitar determinados pensamentos e aqueles pensamentos vão passando para os púlpitos. E então continuam-se a proliferar enganos e erros baseados em falta de maturidade, em inconstância. Ou seja, hoje é de uma maneira, amanhã é de outra. É levado pelo vento da emoção. É levado pelo vento daquilo que está a ver, daquilo que está a perceber com os seus olhos, muitas vezes, e com as suas emoções. E então nós precisamos de pegar nesta palavra do apóstolo Pedro, que é um pilar da igreja primitiva e também as suas palavras têm um peso na igreja. Nós precisamos de ver o que ele diz e perceber que muitas das coisas que estamos a falar acerca da visão do fim dos tempos, não é? Que Paulo fala muito dessas coisas, que nós precisamos de buscar o conhecimento e a sabedoria em Deus. Foi Deus que deu a sabedoria a Paulo para trazer esses ensinamentos, então a igreja precisa de buscar a sabedoria em quem a tem. Que é para podermos ter uma visão clara e podermos ter uma compreensão melhor, mais adequada aos tempos e às estações que nós estamos a viver, baseadas no que o Espírito Santo dá à igreja para a determinada estação e determinado momento que nós precisamos de renovar a nossa mente e aceitar o que Deus está a trazer para a igreja. Então, isto para dizer que muitas das doutrinas que nós vamos ouvindo aqui e ali são baseadas, muitas vezes, em deturpações, não só do fim dos tempos, mas, como o Pedro diz, de todas as Escrituras que Paulo fala, porque há coisas ali que, de facto, que nós vemos que são complexas, que são difíceis de entender assim, num estalar de dedos, mas que exigem experiência, que exigem maturidade, exigem vivência, para que as pessoas possam, então, ter uma visão e uma compreensão melhor daquilo. Então veja, se colocarmos o apóstolo Pedro como alguém, como exemplo de maturidade da igreja, ele está a dizer das doutrinas de Paulo que são coisas difíceis de entender e que são facilmente deturpadas. E, portanto, se nós repararmos, muitos dos debates que existem e das polémicas que existem são baseadas nas doutrinas de Paulo. E isto não é uma mera coincidência. É porque Pedro já fala disso. É porque o apóstolo Pedro já menciona que existem pessoas que deturpam essas escrituras e por isso geram polémicas, ou seja, a polémica, a discussão, a fofoca, a intriga, o diz que disse, as filosofias que não causam edificação. E então o povo vai ficando sem o alimento, sem a substância e enfraquece na fé, o amor esfriará e muitos deixam esse amor esfriar porque não têm substância no que estão a ouvir e então amontoam mestres para si próprios para alimentar a sua incredulidade e aquilo que não compreendem. Mas uma coisa é certa, sabemos que quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus, que a sabedoria vem de Deus e que nós podemos confiar nele. E que quando nós confiamos em Deus,
Ele vai nos dar a porção, Ele vai nos dar o maná todos os dias, Ele vai nos dar a revelação ao nosso coração para nós então podermos crescer de forma saudável nas Escrituras. Então, isto para concluir que nós precisamos de buscar o amadurecimento em Cristo para que a nossa visão também amadureça, bem como a nossa compreensão das Escrituras. E o meu incentivo para nós hoje é para nós não tomarmos decisões precipitadas, de querermos entrar por visões teológicas, porque aquela ideia parece a melhor, a outra é que parece melhor, e nós sermos pacientes e buscarmos a sabedoria que vem do alto e sermos como pequeninos, não é? Que aceitamos essa dádiva do Pai e aceitamos essa revelação do Pai e deixamos o nosso coração na simplicidade e nós permitimos que Deus venha então trazer essa compreensão das Escrituras. Ninguém melhor, você nunca vai achar ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo para lhe dar a compreensão das Escrituras. E esse sempre será o meu maior conselho para si, como pregador da palavra, que o Espírito Santo de Deus, se você buscar de todo o seu coração, se você buscar humildemente ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai dar a compreensão e o amadurecimento que você precisa para compreender. E veja cada coisa como um passo, um degrau que vai subindo e não queira compreender as coisas todas de uma vez, porque ninguém nasce formado. Então as coisas com o passar dos anos, das experiências, nós vamos crescendo, amadurecendo e vamos tendo a compreensão cada vez mais profunda das Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e continue próspero e firme nos caminhos do Senhor. Até ao próximo episódio.